Recentemente, houve um crescimento intenso do marketing das imobiliárias, das incorporadoras, em terras indígenas. Corretores e incorporadores, inclusive de vulto, de alto padrão, estão se dedicando a negociar terras indígenas, terrenos, condomínios, principalmente quando as terras estão próximas às cidades, já há muito ocupadas. Daí a pergunta: posso comprar em terra indígena? E construir em terra indígena é correto? É lícito? Vamos entender esses assuntos? Roda a vinheta. Antes de começarmos, cadê o like, pessoal? Estamos com meta de 250 assinantes. 250 assinantes. Você vem aqui regularmente, por que você não se torna assinante de vez do canal? Dá o like, dá o joinha. Não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Para entendermos a situação, eu vou passar para vocês esse corte de vídeo aqui. Tá? Eu recebi essa informação desse áudio aí de uma pessoa da região de Porto Seguro, né? Ali que no sul da Bahia, onde tem uma terra indígena dos Pataxós, que estão alugando sua terra para fazer condomínio. Sim, o sul da Bahia, ali a região do Descobrimento, do Cabral, né? É uma área demarcada dos índios Pataxós. Mas os índios Pataxós vivem plenamente aculturados, né? Eles trabalham muito ali com a questão do turismo, com restaurantes, com bares, com hotéis, tem baladas, tem uma quantidade grande de condomínios de restaurantes dentro de uma área indígena demarcada. Ok. Quando eles chegarem aqui, você sabe a hora que eles vão chegar? Que aí eu já fico lá na loja aguardando vocês. Sim, aí quanto à documentação você sabe que não existe, né? Mas todo mundo compra. Tem gente que investiu mais de 15 milhões aqui na beira-mar, sabe? Tem investidor de fora. As pessoas sabem que é um contrato de 70 anos, 80 anos. Esse é os contratos que está sendo feito aqui. E mais ou menos vai acabar tendo depois o domínio direto, porque essas terras é igual lá embaixo na vila. Na vila o povo já tem escritura, você entendeu? Então é investidor que, igual Coroa Vermelha, tem gente Coroa Vermelha que tem contrato lá de 70 anos. E aí eles renovam de novo, a família, a pessoa já morreu, aí fica filho, netos, é assim. Mas eu converso com eles aqui, arrumo uma advogada que faz os contratos aqui, registra em cartório, certo? Isso, pela lei, isso é correto? Não! Vamos ver a Constituição Federal, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, fazê-las e proteger e fazer respeitar todos os seus bens. As terras aqui trata esse artigo, elas são terras públicas do governo federal, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Tá? São nulos extintos atos que tenham por objeto a ocupação, domínio a posse de terra ou exploração de riquezas naturais, ressalvado interesse da União, aí por autorização do Congresso Nacional. Você precisaria de autorização legislativa do Congresso Nacional para poder fazer qualquer exploração em terras indígenas. Tá? Mas muitos indígenas, muitas terras indígenas, ou elas são ocupadas irregularmente pelos próprios indígenas, eles querem explorar aquela terra, muitas vezes eles vivem de forma
já dentro da cultura do homem branco, em muitas situações, em outras situações a terra é grilada, invadida, grilam terra, fazem o diabo. Essas terras, você tem, esses direitos sobre essas terras são negociados. Você tem algum direito jurídico sobre aquilo? Resposta: não. Por que você está tomando uma terra do governo? Simplesmente isso, uma terra federal. Qualquer direito ali é inalienável, embora tenha muita negociação, como já vimos nesse áudio. Né? O, por outro lado, né, essa região aí do sul da Bahia não tem muita invasão de terra. Existe uma certa insegurança jurídica. Não é porque só você não está na terra indígena, você tem comprado essa terra indígena, existem movimentos rurais, né, que botam indígenas que invadem essa terra, e aí fica muito difícil fazer cumprir a reintegração de posse. Né? Justiça Federal do sul da Bahia está tomando umas decisões que, pelo amor de Deus, Justiça Federal ainda aplicam a questão lá da proibição de despejos coletivos na pandemia. E aí os grupos invadem a sua terra e ficam lá ocupando a sua terra e a polícia não vai tirar você de lá. É uma insegurança jurídica enorme. A administração, você sabe de quem? Quem é o governador? E como você não tem nenhum direito sobre essas terras indígenas, quem adquire direitos possui uma enorme, então, insegurança jurídica. Né? E mais, essa questão da insegurança jurídica é politizada e ideologizada. Né? Principalmente quando você tem certo partido político no poder. Os proprietários, os donos desses direitos sobre terras, são frequentemente expulsos ou invadidos sem proteção, né? Sem proteção jurídica. Vamos ver aqui, ó. Imóveis de indígenas são derrubados na orla de Porto Seguro. O grupo relata racismo e bloqueia rodovia em protesto. Eles afirmam que outros imóveis locais foram poupados. A prefeitura diz que realizou monitoramento e cumpriu determinação judicial por ocupação da área. Tá? Ou seja, depende da orientação do governo, do que como as autoridades veem a ocupação do solo, eles permitem que você construa cabanas de praia, estabelecimento comercial. Para você construir isso aqui, demora anos. Tá? Você tem anos de vista grossa aí do prefeito para chegar à situação que você tem lojas e bares, restaurantes ali na região da Orla, que é terra dos índios pataxós. E aí os responsáveis disseram que houve racismo, violência, né? Temos politizados o partido, né? Por causa da derrubada. Olha a situação. Os proprietários compraram terra, tiveram tempo estabilidade suficiente para fazer obras. Aí, você tem uma mudança de governo, seja municipal ou estadual, mas, mesmo assim, aí você sofre invasão e o governo não protege a posse. Nessas regiões, não vale o direito, vale a lei do mais forte. Né? Venda de terras indígenas, grilagem, é o dia a dia e ninguém tem direito legal a isso. Nunca eu recomendaria a alguém comprar. Você não tem proteção do seu direito. A STF determina investigação sobre venda de terra indígena pelo Facebook após a reportagem da BBC. Ministro Luiz Roberto Barroso terminou que investiga a venda de terras indígenas pelo Facebook
após reportagem exclusiva da BBC. Oficia-se a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que apurem os fatos narrados e tomem aí as medidas cabíveis. Ok. Como se declara que determinada terra é terra indígena por meio de um processo administrativo que se chama demarcação, que é um procedimento administrativo que termina num decreto presidencial do presidente da República, dizendo que aquela terra pertence em definitivo aos indígenas e quem tem terra ali será desapropriado. Certo? E aí, eventualmente, você pode reclamar desapropriação direta. Só que esses processos demoram 20, 30 anos. Porque é um juízo político, não um juízo administrativo vinculado. Cumpre determinadas regras, cumpre determinados requisitos, tem direito. Não funciona dessa forma. É um juiz aí do governo de plantão, o governo que estiver ali de plantão, o interesse do governo que estiver ali, decide se aquela terra será demarcada ou não. E aí você tem gente que compra terras que podem ser demarcadas próximas a áreas indígenas, cuja demarcação está há 20, 30 anos tramitando, e pode se tornar uma área indígena demarcada. Certo? Vamos ver aqui, ó. FUNAI edita durante o governo Bolsonaro, o nosso ex-presidente, permitia ocupação e venda de terras em terras indígenas que ainda estavam por ser ocupadas. Né? A Instrução Normativa 9 de 2020, você tinha um documento que é a Declaração de Conhecimento de Limites, né? Até a mera certificação que foram respeitados os limites nos imóveis. Né? E, existem 237 processos de demarcação de terras indígenas pendentes, aguardando um decreto. Ou seja, está lá no arquivo, esperando, senhor presidente, vai assinar ou não? E aí depende do interesse político, político, etc. E não é um juízo nem jurídico, nem administrativo, não é um ato administrativo, é uma decisão de Estado, né? Decisão do presidente da República. E que precisa ser aprovado pelo presidente da FUNAI e pelo ministro da Justiça. Certo? E aí, então, essas são as terras que estão em vias de demarcação. Tem uma discussão aí, mas parece que não vai rolar, do marco temporal. O que é o marco temporal? E o requisito para que determinada terra se torne terra indígena ocorreria aí, teria que ser a Constituição de 88. Seria um dos requisitos, seria que é necessário que a Constituição Federal seja respeitada. E que as terras indígenas tenham sido anteriormente ocupadas antes da Constituição Federal. Esse é o requisito aí da lei do marco temporal que talvez se passar, né? Parece que o Senado já derrubou isso. Não sei como é que vai ser. Tem lá a bancada ruralista fazendo essa discussão. Ou seja, agora, para não prolongarmos muito, vamos dar um resumo final. Não existe, portanto, negociação segura em terras indígenas. Elas acontecem o tempo todo, mas não permitem o registro, o critério aí da matrícula dos imóveis, o proprietário está sujeito aí à invasão ao confisco. E não é possível o uso capião. Por quê? Porque estão em terras pertencentes ao Estado. Terras indígenas são terras do governo. Além disso, existem riscos mesmo em terras que podem se tornar eventualmente terras indígenas. Né? Se alguém vive na proximidade de terra indígena, há um risco, inclusive, político. Né? As variâncias ideológicas são muito importantes aí
sobre a matéria. Tá? Com isso, terminamos esse vídeo e recomendamos a você que em qualquer matéria referente à aquisição de imóveis, procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.